Amém. Lembrando que amanhã também tem leitura, tá? Leitura diária. Domingo eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar fazer por conta do horário do culto, mas eu não tenho certeza. Se não, eu faço igual estou fazendo hoje. 2 leituras, tá bom? Então, bora lá, vamos orar. Vamos ler Provérbios 25. Eu li ontem, mas eu não consegui salvar, então vou ler agora. E vamos fazer essa leitura rapidinho. E eu vou compartilhar com vocês o que eu já escrevi referente ao versículo 25, ao capítulo 25. Eita, hoje eu tô trocando tudo. Então vamos lá ler Provérbios 25. Novamente, bem-vindos. Peguem sua Bíblia, voltem lá, Provérbios 25, capítulo 25. Vamos fazer a leitura rapidinho de novo. Estes são os provérbios de Salomão, copiados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Outros provérbios de Salomão. A glória de Deus está naquilo que se esconde de nós, e a glória do rei está em descobrir o que está escondido. Então aqui nós já podemos marcar para mim, tá? Que a glória do Senhor é cobrir as coisas e a nossa glória é revelar, é ter revelação, é descobrir o que o Senhor tem escondido de nós. O céu é alto e a terra é profunda. Assim também são os pensamentos dos reis. Tire as impurezas da prata e ouvireis e ouríveis e fará coisas belas. Tire os maus da presença do rei e a justiça fortalecerá o seu reino. Não se gabe na presença do rei, nem se sente nos lugares importantes, pois é melhor que o rei chame você para o seu lado do que ser envergonhado por ele diante dos príncipes. Então aqui está falando, saiba se portar, saiba chegar nos lugares, não tente aparecer, sente aonde deve sentar. E se você for importante para a pessoa, para o governador, ele mesmo terá a honra de te chamá-lo para perto dele ou para sentar em lugar de destaque. Então aqui está falando para você ter cuidado. Não se apresse em ser testemunha contra alguém, pois se for provado que você está errado, não poderá fazer nada. Então, novamente, foi o que eu falei ontem. Cuidado com aquilo que você defende. Às vezes, em trabalhos, em coisas, em situações, nós somos chamados, convocados a testemunhar a favor da pessoa e contra a situação. Então, nós temos que conhecer a pessoa, conhecer a causa para ver realmente se é verídico. Porque se nós testemunharmos falsamente, levianamente, aqui na palavra do Senhor diz que nada poderá fazer. Então você está cometendo um erro perante o Senhor e você vai sofrer consequências. Então tenha cuidado com aquilo que você testemunha, aquilo que você defende, tá? Quem você quer defender ou quem você quer tomar partido. Quando você tiver uma discussão com seu vizinho, não revele segredos de ninguém, pois será envergonhado e nunca mais se livrará da sua má fama. Então aqui está falando, não seja fofoqueiro. Se você brigar com alguém, se você souber o segredo de alguém, você teve uma discussão com um amigo e aí você brigou com seu vizinho, não fale aquilo que o seu amigo ou aquele vizinho ou aquela pessoa confiou em você, porque você vai ter uma má fama. E eu já falei isso aqui várias vezes. Horrível é você ser conhecido no bairro como fofoqueiro. Dizer palavra certa no momento exato é como servir uma maçã numa bandeja de prata. A correção dos sábios é mais valiosa do que o anel de ouro e um colar de ouro fino. Um mensageiro digno de confiança é como água fria. Desculpa, meu tempo já está se esgotando. Eu tenho 10 minutos, então bora lá. Por isso que eu tô falando pra vocês. Se inscrevam, compartilhem pro pessoal se inscrever aqui no YouTube, para eu conseguir fazer minhas lives aqui no YouTube, gente. Se não, limite. E aí eu não consigo salvar. E aí muitas vezes quando acaba o limite eu não consigo salvar a live. Então, se inscrevam aqui no canal, lá no Instagram, para nós conseguirmos ter mais tempo para poder fazer as lives. Bora lá novamente.
Um mensageiro digno de confiança é como uma água fria da neve nos dias quentes da colheita. Ela refresca a vida dos seus senhores. Os que se gloriam do que vão dar, mas não dão, são como nuvens de vento sem chuva. Então você que fala e não faz, de nada serve. Com paciência pode-se mudar a maneira de pensar dos governantes. E as palavras amáveis têm muito poder. Então você que está passando por uma situação difícil e delicada no país em que você vive, orem pelos seus governantes, que o Senhor coloque e levante pessoas sensatas lá, tá? É isso que nós devemos fazer. Se você encontrar mel, coma só o suficiente, não coma demais para não vomitar. Então aqui o Senhor está direcionando através de Salomão provérbios sobre a glutonaria. Você só deve comer aquilo que é suficiente para você e não aquilo que te faz passar mal, para depois você não vomitar. Não esteja sempre na casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e se torne seu inimigo. Então aqui está falando, até sobre isso Provérbios fala. Você deve estar com seu vizinho, sim, mas não viva na casa do seu vizinho para não ter contenda, para não ter problemas e depois você não ser odiado por eles. Vocês depois arrumar briga. Então controle, segure seus filhos, não deixe muito na casa dos outros, tá? Quem mente no tribunal é tão perigoso como uma espada, um pau ou uma flecha afiada. Confiar no mentiroso em tempos de dificuldades é como ter um dente quebrado ou um pé aleijado. Que eles estão falando, se você confia, você tem um amigo que é mentiroso, que é caoseiro, como diz no Rio de Janeiro, e você confia nele, é como se você estivesse confiando numa pessoa que não tem perna, a pessoa não tem equilíbrio, não tem muita coisa para fazer. Cantar canções alegres a quem está triste é como tirar roupa num dia de frio, ou misturar vinagre e cloro no seu machucado. Então, você deve se alegrar com os que estão alegres, você deve ficar triste com os que estão tristes. Então, aqui está falando sobre o comportamento. Se o seu inimigo tiver fome, dê algo para comer. Se tiver sede, dê algo para beber. Porque assim acalmará a ira dele e o Senhor recompensará você. O vento que sopra do norte traz chuva, e a má língua traz fúria. É melhor viver no fundo do quintal do que dentro de uma casa como uma mulher que só sabe discutir, que está sempre discutindo. Então você, mulher que está vendo, não seja aquela mulher que só sabe brigar. Deus está falando que é melhor você morar no quintal, no frio, debaixo da água, de chuva, no sol, do que uma mulher que só vive discutindo. Então seja sensata e sábia ao falar. Coma água para quem tem sede, assim é boa notícia que chega no país distante. O justo que treme diante do mal é como uma fonte de água suja em um poço poluído. Não é bom comer muito mel, nem procurar muita honra. Quem não sabe se controlar é como uma cidade sem muros para se proteger. Então, bora lá. Capítulo 25 fala 2 vezes sobre você comer demais. Aqui tá falando sobre você comer mel demais. Então, tá falando sobre você controlar a sua comida, tá? Controlar aquilo que você come. E é o que nós podemos levar sobre isso. Crente está sendo reconhecido por não bebe, mas come. Nós deveríamos ser conhecidos como não bebe nem come, mas são as pessoas que menos comem, porque são as pessoas que mais jejuam. Então, se nós não estamos sendo conhecidos como as pessoas que mais jejuam, algo errado não está certo. Então, que nós venhamos entregar ao Senhor, perguntar se há alguma raiz, alguma coisa que nós precisamos mudar. Porque às vezes nossa compulsão por comer é alguma falha, é algo que é algum escape. E aí o Senhor está falando para nós tomarmos cuidado com o que nós comemos, se comemos em excesso ou não comemos em excesso. E aí vamos procurar o Senhor para saber, Senhor, tem alguma coisa que eu preciso ser tratada e às vezes a comida está surgindo como um escape? Porque isso pode ser verídico. Assim como a droga, assim como a bebida, assim como a pornografia, também viram escapes de alguma coisa que está em falta no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, algo nas nossas emoções que precisam ser reparadas. Então que nós venhamos colocar isso perante o Senhor, para saber se há
algo que nós precisamos ser tratados nessa área, tá? O versículo que mais me marcou foi o 27 e o 16, que fala sobre não comer muito mel e nem procurar honra para si, porque o Senhor que é aquele que dá honra. Então nós vemos todinho nesses versículos que fala sobre o comportamento. Aqui ele está falando do linguajar de guerra naquela época. Então está falando sobre espada, sobre flechas, sobre rei. Porque naquela época era um reinado. E aqui ele fala de você não se sentar em lugar de destaque, mas deixar que a pessoa que é o governador vai te dar esse destaque. Então o versículo 16 me marcou por isso, questão de honra. E o versículo 27 e o 16 fala sobre alimento, sobre não comer demais. Então foram os versículos que mais me marcaram. Por que esse versículo mais me marcou? Porque ele fala sobre o cuidado, sobre disciplina que nós devemos ter com comida, com o nosso corpo, que é templo do Senhor, e com nossos comportamentos. E aqui eu coloquei, tá? O que eu aprendi. Eu aprendi que a palavra do Senhor nos ensina sobre os excessos, que nós devemos ter controle. E, novamente, nós somos templo do Senhor. E se você arruma a casa para uma visita que vai chegar, você quer receber bem aquela pessoa, imagine o Senhor que já está morando em você, que habita em você. Então, nós devemos cuidar do nosso templo, tá? Da nossa casa. O que eu preciso mudar? O que eu, Edilene, preciso mudar? Eu preciso me controlar em relação ao doce, porque é algo que eu gosto muito. Então, eu preciso me controlar em relação a isso. Como eu posso aplicar isso hoje? Eu coloquei aqui, fazer uma análise no meu armário e ver o que pode ser doado, o que não pode ser doado, mas o que pode sair do meu armário, aquilo que talvez não seja tão saudável para mim. E eu analisei ali e não tem muita coisa. Nós comemos bastante frutas, legumes e verduras. E é algo pelo qual eu sou grata. Eu sou grata porque nesse contexto de alimentação e honra, minha avó sempre me ensinou. Sempre falou que a gente não deve ficar na casa dos outros, não deve ser criado na casa dos outros, muito tempo na casa dos outros. Minha avó sempre comeu muita verdura, legumes, frutas. Então, nesse contexto, ela me ensinou o lado bom. Porém, me ensinou o lado mal também, que ela gosta muito de doce. Minha avó fazia doces caseiros. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de doce. Então, em relação à alimentação, a minha maior dificuldade, né? Meu ponto fraco é esse. E aí, novamente, eu não tô falando de excessos, não tô falando de extremos. Tô falando de procurar um equilíbrio. Se você gosta de um doce, não tem mal você comer um doce uma vez por semana. Você comprar um lanchinho uma vez por mês. Mas vamos tentar ter esse equilíbrio, tá? Administrar aquilo que o Senhor nos deu. Sei que as coisas estão caras. Eu sei que comida tá muito cara no Brasil. Vamos tentar ver umas outras alternativas, talvez que não sejam tão caras, como algumas comidas de segunda, né, que se diz aí, como pé de galinha, como coração, fígado, carne moída e essas coisas. Vamos tentar balancear a nossa alimentação, comer legumes, verduras, frutas. Eu sei que é caro, mas nós temos muitas feirinhas no Brasil, então nós conseguimos, às vezes, negociar uma coisa que está mais madura, por um precinho mais acessível. Então, vamos administrar o tempo que o Senhor nos deu, que é o nosso corpo. Vamos cuidar bem dele, vamos administrar os recursos que o Senhor nos deu, que é financeiro. Às vezes é um salário mínimo só. E ao invés de nós comprarmos um nugget, que é 12 euros, comprar talvez asinha de galinha, que é mais barata. E administrar, cuidar da nossa alimentação de uma forma melhor, nosso templo de uma forma melhor, e administrar os recursos que o Senhor nos deu, que foi financeiro, tá bom? Como nós vamos administrar isso? Então, Provérbios 25 falou muito comigo em relação a isso, em relação ao comportamento, em relação à honra, em relação à alimentação, em relação ao cuidado do nosso templo, em relação a administrações e em relação ao nosso comportamento, ok? Então, veja vocês o que mais marcou vocês, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que vocês precisam mudar, o que vocês não precisam mudar,
e que o Senhor seja o árbitro do coração de vocês, tá bom? Se vocês têm alguma dificuldade, às vezes, em relação à alimentação, procura o Senhor resposta, se é alguma raiz, se é algo que precisa ser tratado, se talvez está sendo um escape de alguma coisa, talvez precise de alguma ajuda emocional, talvez de algum psicólogo, talvez do Espírito Santo, algum conselheiro, não sei. Mas o Senhor nos direciona a forma que nós devemos agir. E, novamente, todo excesso é uma falta. E, às vezes, a nossa tendência, quando nós estamos ansiosos, preocupados, ou quando nós sofremos algum trauma, alguma coisa, é descontar em alguma coisa. Pode ser nas redes sociais, pode ser no videogame, pode ser na bebida, pode ser numa masturbação, numa pornografia, numa comida, num cigarro, num álcool, não sei. São N maneiras, mas o Espírito Santo está aqui para nos direcionar, nos aconselhar, nos instruir o que nós precisamos mudar, nos orientar e os profissionais da saúde estão aí também para nos aconselhar. Amém? Então vamos cuidar do nosso templo, vamos limpar nossa casinha, vamos administrar bem os nossos recursos financeiros, aquilo que o Senhor deu para nós, a comida, aquilo que o Senhor criou para nós, legumes, frutas, verduras, para nós vivermos melhor, mais saudáveis, para servir o Senhor, ok? Foi isso então que o versículo 25 falou para mim. Vamos então orar ao Senhor, porque eu tenho 4 minutos, senão a live encerra e eu não consigo salvar. E se isso falou com você, amém, deixa aqui nos seus comentários. Aí, 2 minutos, vamos orar. Paizinho, te agradeço novamente por essa leitura, por essa palavra. Obrigada pelos ensinamentos, obrigada pela palavra do Senhor, obrigada pelos cuidados, pelo carinho. Que o Senhor permaneça conosco ao longo desse dia e que o Espírito Santo do Senhor possa nos trazer revelação daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisamos restaurar e daquilo que nós precisamos ser confrontados, mas que o amor do Senhor venha nos preencher, venha nos ensinar, nos orientar em tudo que nós devemos fazer. Que essa palavra possa ser libertadora e possa gerar frutos de transformação nas nossas vidas. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Obrigada, tá? Pela live de hoje, pela presença de vocês. E é isso. Nos vemos amanhã. Eu vou confirmar o horário pra vocês, se vai ser 8 ou vai ser 8h30, tá? Mas nos vemos amanhã, se Deus quiser. Beijo.